na tua casa nesta noite, agradecido a Ti pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelos livramentos, por tudo, Senhor, por tudo nós te agradecemos, pela presença dos Teus servos que aqui estão nesta noite, que o Senhor abençoe a cada um, por aqueles que estão enfermos, que não podem chegar, que o Senhor continue abençoando com a sua poderosa graça, meu Deus, e que nesta noite o Senhor venha abençoar este trabalho de uma forma grande. Tu és o Deus que pode batizar no Espírito Santo, avivar a tua obra, encher cada um da tua graça, repreender todo mal e toda enfermidade. E assim nós te agradecemos no nome de Jesus e amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãozinho sugerido na lição de hoje. Senhor, graças a Deus, né, que nós estamos aqui mais um dia na presença do Senhor. Quero também desejar uma boa noite para os nossos internautas que nos acompanham através do trabalho do nosso irmão Alex Serafim no YouTube. Que Deus abençoe a todos e abençoe a nós também, porque Deus se faz presente neste lugar. Amém. O primeiro vamos louvar o número 83, que os irmãos me ajudem. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do sol nada é te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplendente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar comigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo ele tem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar comigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Aleluia, glória a Deus. 578. Glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Louvado e exaltado é o grande nome do Senhor. Amém. 578, irmãos. Os irmãos me ajudem. Em nome de Jesus. Amém. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se precisa submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai,
sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mar, tais águas não podem a naufragar, que levam o Senhor Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em pazes do céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao outro destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que levam o Senhor Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. O irmão Gilberto substitui o 583, é o 583? O outro, né? Não conheço. Oi? Já que começou, substitui outro aí. Amém. Então vamos cantar o 169, para o glória do louvor do nome do Senhor, substituir pelo qualquer outro mesmo, Gilberto. Pode vir na mente aqui. Conhece o 344? 344. Fala falando sobre o quê, né? Glória a Deus. 344. É o 344. O amigo entre os livros, no meio dos valores. 344. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos têm algum que possa dar certo? É isso que conversar. É, irmão. Cada aquele 169 mesmo para substituir. Vocês não conhecem, não? É o 307. 344? Aleluia. Cheguei aqui, 344. Não conheço. Vamos. Calma, meu, 169. Vamos cantar o 169. Vou cantar 169. Para a glória do nome do Senhor, substituir pelo outro 169. Glória a Deus. Preciemos.
longe do Senhor andava, no caminho de honra, pois Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar a pé na cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Amém, irmão? Deus abençoe os irmãos. Agradeço a oportunidade, o dirigente, o pastor, em nome de Jesus. Amém, irmãos, pois nesta noite já temos louvado o nome do nosso Salvador Jesus Cristo, nos 3 hinos, 2 hinos sugeridos e 1 substituído, temos louvado o nome do nosso Senhor. E nesta noite nós estamos diante da lição de número 12, do dia 21 de junho de 2026, que será amanhã, que tem por título, irmãos, a reconciliação de Jacó com Esaú. Então é o título da nossa lição nesta noite, né? E o textuário nos diz: então Esaú correu ao encontro e abraçou-o, e o lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. Gênesis capítulo 33, versículo número 4. E a verdade prática nos diz: em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Amém? Amém. Convido a igreja para ficar em pé mais uma vez, para juntos nós lermos a leitura bíblica em classe, que se encontra em Gênesis capítulo de número 33, versículo de 1 a 10. Glórias a Jesus. Todos têm a revista, vamos ler em nome de Jesus. O primeiro, o segundo e assim a seguir. Versículo 1 nos diz: e levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então
repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as 2 servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Léia e a seus filhos atrás. Porém, a Raquel e José, os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Depois levantou seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos, e inclinaram-se, e depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: e quem lhe serve todo esse bando que tem encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos de meu Senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Toda a igreja. Então disse Jacó: não se agora tenho achado graça aos teus olhos. Peço que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste certamente em mim. Amém. As mais considerações desta noite. Vamos ao maravilhoso Deus e grandioso Pai, mais uma vez agradecido a Ti por estarmos diante desta lição e pedimos a Tua ajuda, a Tua graça nesta noite, menino, para que o Senhor venha abençoar aos que vão ouvir, também abençoar quem vai ensinar, sempre dirigido pelo Teu Espírito Santo. E desde já, Pai querido, nós Te agradecemos mais uma vez o nome do Senhor Jesus e amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Então, meus amados, nesta noite nós chegamos à lição de número 12, que tem por título, a reconciliação, de Jacó com Esaú, uma lição maravilhosa nesta noite, Também uma lição de 3 pontos nesta noite, que dentro do primeiro ponto desta lição nos vai falar irmãos em conflito, com 3 subpontos, E também no segundo ponto da lição, o encontro entre Jacó e Esaú. Também, glória seja dada ao Senhor, com 3 subpontos. E o terceiro ponto da lição, a família de Jacó segue seu caminho. Também com 3 subpontos, e toda a palavra-chave desta lição, nesta noite, é reconciliação. Amém? Então é uma lição maravilhosa para cada um de nós também nesta noite, e que assim, nós possamos nesta noite se alegrar, estamos aqui diante desta lição maravilhosa, Glória a Deus. Eu convido nesta noite, dentro da introdução, nosso irmão Laércio, em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dado o nome. Salve a amada igreja do Pai do Senhor. Amém. Graças a Deus, nós estamos aqui nessa missão maravilhosa, que está cada vez mais nos ensinando
que a gente venha ter, né, a vida aí, né, para nós venhamos viver. Que a lição está nos ensinando para nós venhamos viver de acordo com essa lição, né, que a gente tem que, muitas das vezes nós somos atingidos por aquela pessoa, nós temos que vir com aquela pessoa e se reconciliar com aquela pessoa, que é o que Deus se agrada, né? Não quando a gente vive no mundo e diz assim, ó, quem me ofendeu, então não vou atrás, porque foi falando que está errado, e se você quiser vir atrás de mim, vende. Aí quando nós hoje, nós somos pessoas de Deus, nós temos que ser diferentes. Nós temos que ir um contra aquela pessoa que muitas vezes nos ofendeu, mas a gente tem que ir atrás, né, desse ponto, não aqui na disposição dele. E chegou o dia em que finalmente Jacó teria que encontrar seu irmão. E acertar as contas com ele. Seu coração estava temeroso e amoroso, mas Esaú, ao encontrar Jacó, abraçou-o e o beijou. E o inesperado aconteceu. Podemos ver o encontro fraternal entre os dois irmãos que, pela graça de Deus, tomaram atitude de valor, perdoando um ao outro. Aquele episódio tinha tudo para dar errado. E tinha tudo para dar errado e tomar-se uma tragédia, mas o Senhor interviu. Nessa oportunidade, veremos que o encontro de Saul com Jacó é um exemplo a ser seguido por todos os que tiveram alguns tipos de desentendimento com os seus familiares ou outras pessoas próximas. Amém? Graças a Deus por isso, né? Então hoje é isso que eu acabei de dizer, né? Hoje nós temos de se espelhar nessa lição e hoje, desde que nós já aceitamos Jesus há muito tempo atrás, quando nós éramos do mundo, nós enfermar hoje, né? Agora, comigo mesmo já aconteceu. Depois que eu aceitei Jesus, já aconteceu coisa que Deus do céu, eu fui atrás, eu estava certo. A pessoa foi que me magoou, mas eu fui atrás daquela pessoa e uma coisa, me deu trabalho. Foi encontro, falei com aquela pessoa, insisti umas 3 vezes para aquela pessoa poder falar comigo. E de outras vezes, eu na minha casa certo também, outras pessoas, agora pouco tempo, mas pouco tempo mesmo que aconteceu. Não queria nem saber dessa pessoa aqui na tua casa, porque não sei o que, eu chegar aqui tu expulsa, e não sei o que, e eu na hora eu pensei assim, isso mesmo, chegar mesmo, eu vou fazer, mas não pensei a pessoa chega. Lá em casa, eu pensei, não, eu sou aqui, né, sou seu, eu vou ter que ser diferente, né? E irmão me senti bem, e não fui diferente, que a pessoa entrou ali e tal, começou a falar, mas tem que fazer dessa maneira que é a hora que Deus se agrada, né? Deus, muitas das vezes, o inimigo usa essas pessoas para, muitas das vezes, atrapalhar a nossa caminhada diante do Senhor. Porque nós estamos dessa maneira, que nos por aí no mundo vive tranquilo, diz que está tudo certo, mas nós, como servos de Deus, nós temos que, a palavra está dizendo aqui, né, a lição está falando que Deus, né, nós temos que ter as pessoas hoje para os dias de hoje. Aquele tempo aconteceu, e hoje, né, eles se abraçaram, se beijaram, que maravilha, porque Deus intercedeu, Deus foi o encontro deles e Deus está no negócio, então aconteceu maravilha na vida deles. Porque Aleluia! Se tivesse acontecido, não tivesse acontecido de maneira, tem sido uma tragédia grande, né? Tem que você estar mesmo morto, né? Mas Deus intercedeu e eles contaram a vitória. Então é que nós temos que fazer essa lição. Eu estou muito satisfeito com essa lição, porque essa lição ela nos ensina muito. A gente tem que viver dessa maneira e tem que agradecer cada vez mais o que Deus vem fazendo cada vez mais na nossa vida. Então, eu agradeço essa oportunidade, peço que a igreja continue por mim.
Amém. Amém, minha amada. Nesse momento nós estamos orando pelas contribuições nesta noite na casa do Senhor. Vamos orarmos. Maravilhoso Deus e grandioso Pai, que nesta noite o Senhor possa abençoar os teus servos que aqui estão, aqueles que nesta noite podem contribuir na tua obra, meu Senhor, que o Senhor venha abençoar, aqueles que não têm para contribuir, mas que o Senhor possa nesta noite abençoar os que estão desempregados, que eu possa abrir porta de emprego. Tu és o nosso provedor maravilhoso. E assim nós te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. E amém. Glória a Deus. Vamos, irmãos, louvar a Jesus. Peço à igreja que me ajude no 198. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mar, solicito minha alma toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos o quebrei, e conserva santo por o coração. Que o mundo me abandone, persiga tentador, Jesus me guarda até a vida fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mar, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito minha alma toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Mas, irmãos, está conosco nesta noite o presbítero Brau, tem chegado ele também, nosso irmão Daniel, a igreja está falando de igual, amém? Amém. Graças a Deus, né? Então,
só foi lido nesta noite dentro da lição, a introdução, e o trabalho permanece com o presbítero Braulio, dentro do primeiro ponto em diante, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Quero saudar a congregação de Brejinho com a paz do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, assim como nos orienta o nosso pastor e nosso dirigente, estamos comentando aqui sobre mais uma lição maravilhosa, né? Escola Bíblica Dominical, né? Que aprendemos que a escola ela tem dupla função. Ela ensina e ela evangeliza ao mesmo tempo. Aleluia. Sabia disso? Quantas pessoas já aceitaram Jesus na escola? Então ela é um departamento da igreja que ensina e evangeliza ao mesmo tempo. E também, meus irmãos, tem muita coisa. Podemos dizer que é uma formação também teológica. Que a palavra teologia quer dizer Deus, teologia é estudo. Então vamos botar de trás para frente. Estudo de Deus. Então é estudando a palavra. Amém, meus irmãos? Então temos a lição de número 12, que fala-nos a respeito do tema da lição, a reconciliação de Jacó com Esaú, textuário. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou, e choraram. Gênesis 33 e versículo 4. Verdade prática, em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Amém, meus irmãos? A palavra-chave de hoje da nossa lição, tema gira em torno de quê? Reconciliação. Você pode dizer comigo essa palavra? Vamos repetir? Reconciliação. Aleluia! O que é reconciliar? O ré traz uma palavra de retorno. Conciliar é concordar. Amém, irmãos? Unir. Meu Deus, tu és Senhor. Se entender. Resolver pendência. Aleluia. Então, se uma coisa não está conciliando, quer dizer, não está batendo, não está dando certo, a reconciliação é um renovo, é como se fosse uma segunda chance. Glória a Deus. Amém? Então, esta lição, meus irmãos, orientada pelo Espírito Santo, ao nosso comentarista da lição, ela vem nos trazer uma grande lição. A igreja precisa desse alimento. Então, o nosso dirigente... Então, a introdução aqui... Nosso primeiro ponto... Então, o nosso dirigente já deu a introdução. O primeiro ponto da nossa lição nos fala a respeito de quê? Irmãos em conflito. Meus irmãos, já pensou? Só o primeiro subtópico aqui já nos traz uma palavra forte. Eu gostaria que antes dos irmãos entrar nesse subtópico, vamos trabalhar na Bíblia. Abra a sua Bíblia em Salmos. Salmos não tem capítulo nem versículo, são salmos e versos, né? Salmo 133.
Qualquer irmão e irmã que encontrar pode ler, pode multiplicar. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Pode ler tudo. É como óleo precioso sobre a cabeça, Pode que ler desce tudo. sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Efron, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém, meus irmãos. É interessante esse salmo. Veja só as curiosidades que tem esse salmo. Esse salmo tem a numeração de quê? 133. Se a gente for interpretar aqui numericamente, aponta para o soberano Deus, que é o único Deus verdadeiro. 3, veja. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. 3 versículos. Só tem 3 versículos. E fala a unidade. Interessante, né? Como é a unidade que o salmista Davi, que foi ele que foi o autor desse salmo, ele disse, ele exclama, é uma exclamação, é uma admiração, uma exclamação, quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia. É forte, né? O primeiro versículo é assim. É um desejo, esse é uma exclamação, é um desejo, é uma admiração que o salmista nesse dia foi tomar para compor esse salmo, que é uma oração em forma de canto. E quando ele diz, como bom e como suave, quer dizer que onde tem união, irmão, é uma paz tão grande como se fosse o refrigério de uma alma, o vento batendo ali em você sente naquela coisa suave. Porque não tem nada impedindo. Suave é que os irmãos vivam. Esse viver é conviver, irmãos, no dia a dia, dentro da congregação, dentro dos ambientes, em união, unido. Eu sei que nós temos diferenças. Existe o homem e a mulher. Existe a criança, o jovem, o adolescente. Existe o rico, existe o pobre dentro da igreja. Existe ou não existe? Existe o formado e o idoso, né? Existe. Existe o gordinho, igual a mim, existe o magrinho, existe o branquinho, existe o escurinho. Existe o novo e o velho. Existe a autoridade e existe também o serviço na igreja. Mas essas diferenças, irmãos, todas elas de raça, de cores, de condições financeiras, de status, tudo isso, irmão, dentro da igreja tem que estar nivelado. Está no nível só. Alguém é doutor lá fora, mas aqui é irmão. Lá fora é agricultor, é lavrador, mas aqui é irmão, mesmo valor. Existe diferença de pensamento, existe, mas temos que manter a comunhão. Por quê, irmãos? Porque se não manter essa comunhão, o que é que acontece? Olha a comparação de Davi, versículo 2. É como o óleo precioso na cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos vestidos. Veja para onde o salmista Davi remeteu a união. Aonde
Irmão Bruno, ele compara a união e a sensação de um coração limpo que está unido com os outros, como a experiência de sentir a presença de Deus constantemente na vida. O óleo aqui é um dos símbolos do Espírito Santo, porque ali simbolizava a presença de Deus. A experiência do Espírito Santo. Então a união, ela traz a presença de Deus. Quando não existe união, é como se fossem as ligações cortadas. Uma igreja é comparada por Paulo como um organismo vivo. Então, se não tem ligação em mim e em você, eu sendo membro do corpo de Cristo, você também, um membro desligado do outro. Passa alguma coisa por ali. Um membro nosso desligado do nosso corpo, o braço desligado, passa sangue. Passa informação para ele mexer a mão. Não. Da mesma forma, meus irmãos, é dentro da igreja, quando um membro decide se afastar de outro, e quando o diabo começa a introduzir a desunião, aí vai cortando a ligação, cortando o fluxo do Espírito. O Espírito já não opera nenhum nem outro. Está cortado. É por isso que, mesmo estando certo ou errado, eu devo estar em comunhão. Aleluia! Usando atributos do perdão, da tolerância, suportar o mais fraco, suportar o que dá trabalho, suportar aquele que nos persegue, mas manter a comunhão. Olha o que acontece, meus irmãos. É como a barba que desce, aí diz assim. Aí, esta união acontecendo, o que é que Deus faz? Ele ordena bênçãos, as portas do céu, e as portas se abrem. Por que é que muitos dos... Eu vou dizer porque estamos numa escola. Por que é que tem muitos de nossos irmãos que não são abençoados em suas áreas? Me diga aí. Entre outros motivos, é a desunião. Versículo 3. É como o orvalho de Hermon. Orvalho, alguém sabe o que é orvalho? Sabe. É aquele chuvisco fino que aos olhos nus a gente não vê. É como um orvalho que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena o quê? A bênção e a vida para sempre. Quer que o Senhor ministre sobre sua vida bênçãos e vida longa, tanto espiritual como vida terrena longa. Então procure viver em paz e comunhão. As bênçãos são retidas quando há desunião, e Deus não ministra bênção, e também a vida é encurtada. Oi, irmão Paulo, cito um exemplo. Eu vi um pastor, irmãos, dar um exemplo, eu venho para uma missão. Já disse ao meu dirigente que eu não sou pretensioso para comentar a missão inteira, não. Eu aprendi com Jesus que tem que repartir o pão. Não. Só tem eu aqui que sabe. Não só tem eu aqui de servo, de vaso, para Deus usar. Tem vários. E temos que crescer junto, ouvindo uns aos outros. Amém? O professor aqui é o Espírito Santo. Glória a Deus.
Então, meus irmãos, voltando, o testemunho. Alguém lançou uma calúnia na filha de um irmão. E o irmão soube. Só que era desses irmãos muito rancoroso. Alguém trabalhou para reconciliar, mas não teve jeito. Ele não perdoou. Não reconciliou. Foi verídico. E a consequência daquela raiva, daquela ira, foi que nasceu nele, do nada, uma flacidez na sua barriga, no seu estômago, que pegava quase de uma extremidade à outra. Gerou-se uma hérnia grande, irmão, como uma cobra, bem grande assim, arrodeando o estômago. E alguém chegou a perguntar o que foi isso. Ele disse, e ele falava de dentro, trincado ainda, viu? Isso foi uma raiva que eu senti. Caluniar minha filha aí. E até hoje, eu não gosto dessa pessoa. Irmãos, quando alguém decide se liberar o rancor, liberar a raiva, liberar os sentimentos contrários, irmãos, isso é um alívio tão grande, um peso tão grande que cai no chão, porque esse peso só traz doença, só traz enfermidades, a cura não vem. É sério isso. Então é necessário que o Espírito Santo venha de tempos em tempos nos relembrar desses mistérios, que a gente tem que procurar sempre se reconciliar. Mas, irmão, meu coração está doendo muito, eu não sei isso agora, mas vá orando. Ora pela pessoa, ora pelo inimigo que lhe persegue, como Jesus disse em Mateus capítulo 5. Vamos ver esse versículo. Mateus capítulo 5. Aí Deus vai dar graça para você perdoar, para você se reconciliar. Mateus capítulo 5, verso 38 por diante, diz assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas se alguém te bater na tua face direita, oferece também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-te o vestido, larga-te também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, não te desvie daquele que quiser que te empreste. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos perseguem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e desça a chuva. Veja a bênção aí de novo, viu? Do Salmo 133. E a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos em conflito, não é isso? Jacó olha, veja bem o que é que diz o primeiro ponto. Jacó, já vimos que Jacó lutou com um anjo, e essa luta resultou
uma transformação de caráter e em bênçãos de Deus sobre sua vida. Esse episódio, em meio a circunstâncias adversas, fez com que Jacó compreendesse que sua vida e o seu sucesso dependiam somente do Senhor. Nunca foi resultado dos seus métodos e habilidades, mas da ajuda e orientação e da bênção de Deus, de Abraão e de Isaac Em nossa jornada cristã também não podemos esquecer de que tudo que temos e somos vem do Senhor. Não lutamos fisicamente com os anjos, como fez Jacó, mas podemos lutar por intermédio da persistente oração, do jejum, da oração e da adoração, até que vejamos o agir transformador de Deus em nossa vida e na vida de nossos familiares, conforme está escrito em Lucas, capítulo 11, versículos 5 ao 10. Então, meus irmãos, foi o que eu disse. Se não estamos na condição de perdoar, de reconciliar, existem ferramentas e armas espirituais que devemos usar. Entre as ferramentas que eu digo, os recursos, a oração. Recurso, oração. Jejum. Eu acrescento ainda mais do que a lição. Ler a Bíblia. Vir à igreja. Vai lhe tornar uma pessoa melhor. Vai lhe dar recurso, força e graça para você quando olhar para aquela pessoa. Não estou dizendo que está existindo aqui. Não estou aqui me referindo a nada. Não estou aqui pregando para todo mundo. Amém? Também pelos irmãos que estão nos acompanhando pelas mídias sociais. Curta, comente, compartilhe. Para engrandecer o canal do nosso irmão Alex Serafim. E eu sei que serão abençoados aqueles que estarão desfrutando das mensagens que vão sair aqui. Amém? Aleluia! Então aqui está, irmãos, a receita para termos uma vida abundante, de paz. Porque o Espírito Santo pega um evento que ocorreu aproximadamente, eu calculo, 6.000 anos. Não é assim? Que é a escrita da Bíblia. Este livro, com tantas lições, o livro dos começos, o livro do Gênesis, escrito por Moisés, nos trazer um evento de dois irmãos que estavam, como diz aqui no sertão, intrigados de sangue a fogo. Negócio para matar mesmo. Um fugiu para não morrer. O outro vendeu a primogenitura e se arrependeu. O outro comprou, que não podia, mas comprou. E Deus deixou, porque o outro também desprezou. Mas se arrependeu. Então jurou o irmão de morte. A mãe, com medo, e o pai enviaram para a casa do tio. E quando ele voltou, cheio de bênçãos, com suas mulheres, que não podia, mas os homens daquela época tinham o costume da poligamia, mas não podia. Gênesis capítulo 3, versículo 18 ao 24, Deus deu uma mulher, não foi umas mulheres. E todos os casamentos e todas aquelas pessoas que conviviam em poligamia deu problema. Tanto com as mulheres quanto com os filhos. Pode observar ao longo da história. E quando ele retorna, irmãos, após muitos anos, para a sua terra, abençoado,
manquejando, mas abençoado, por conta da luta que ele teve com o anjo do val de Jaboque. O anjo feriu a juntura de sua coxa. Ele soube que seu irmão vinha ao seu encontro. E ele enviou presentes, enviou mensageiros. E temia, irmãos, a ira de seu irmão. Mas Deus foi trabalhando. Diga comigo, Deus está trabalhando. Quem crê que Deus está trabalhando naquela pessoa difícil da tua vida? Mas só para quem é crente de verdade e receber esta palavra. Vou repetir de novo. Você crê que Deus está trabalhando naquela pessoa difícil ou não? Aleluia. Aleluia. E hoje Deus está dando ferramentas para você entender como vencer. E Deus estava trabalhando na vida de Saul, de Esaú, que diga. E quando chega o ponto dos dois se encontrarem, o que é que acontece? Conforme está escrito aqui, irmãos, em Gênesis 33, 4, ele lançou-se ao pescoço do irmão, abraçado. Mas é interessante se os irmãos lerem, o que é que acontece? O irmão ofendido diz: ó, vai na minha casa, mora perto de mim. Diz: não, eu vou por aqui, devagarinho, no pasto do gado. Em outra oportunidade, né? Se fosse hoje, dizia: outra oportunidade eu vou para a tua casa, irmão. Eu vou por aqui, vou seguir esse caminho que Deus está mandando. O que é isso, irmão? Reconciliar não significa ficar de cama e mesa também, não. Vamos ser coerentes. Porque tem pessoas que você, todas as vezes que se aproxima, dá problema. Aí você fica naquela reconciliação, deixa a pessoa seguir o rumo e você segue o seu. Porque tem gente que diz assim: não, reconciliar é ficar todo santo dia, é ficar ali de cama e mesa de banho. Não, irmãos. É quando fulano se lembrar de você e você se lembrar de fulano, não existir rancor. Amém? Amém? Vamos para o segundo subponto. Esaú. Ao que parece, Deus não somente transformou Jacó, mas também, com o passar dos anos, trabalhou no coração de Esaú. Transformar ser humano, seu caráter, sua personalidade, suas emoções, é algo que somente o Criador pode fazer. A religião não tem esse poder. E o casamento, por melhor que seja, o cônjuge também não. O primogênito de Isaac perdeu a sua bênção porque o trocou por um prato de ensopado, conforme Gênesis, capítulo 25, versículo 31 ao 34. Ao ser indagado pelo irmão Esaú, demonstrou raiva intensa, desejo de vingança. Contudo, parece ter sentido tristeza pelas suas escolhas pecaminosas. O filho predileto de Isaac enfrentou as difíceis consequências de suas equivocadas escolhas. Mas agora ele desejava resolver as diferenças com o irmão de forma pacífica. No entanto, precisamos ressaltar que a atitude amistosa de Esaú foi a resposta de Deus à oração de Jacó. O que é que a oração não faz? Me diga aí, meus irmãos. A oração é a maior ferramenta do crente, maior arma do crente. De acordo com suas forças. Não aquela oração de caçador. Quer botar o joelho no chão e dizer: Pai eterno, tomas à frente, amém, amém. Pronto. Não.
E aquela oração sincera que você dobra o seu joelho. Quem pode, quem tem saúde, dobra o joelho. Ora a Deus, apresenta a Deus com aquela fé, porque o Deus, o seu Deus, o meu Deus é vivo. Não estamos conversando com uma pessoa morta, distante. Não. Jeremias no capítulo 23, versículo 23 diz: não sou eu Deus de longe, assim diz o Senhor, mas também não sou um Deus de perto. Sim ou não? Deus escuta até pensamento meu e seu, irmão. Às vezes a boca não está se mexendo, mas o coração está falando com Deus. Deus e meu irmão, Deus. Eu vou me encontrar com ele. Jacó estava temendo, com mais fé que um crente tem em Deus, irmãos. Mas há momentos na vida dele que ele teme. Ele teme o perigo. Sim ou não? Há momentos, meus irmãos, que tememos. E quando chega o temor do perigo de enfrentar um problema dessa natureza, devemos se refugiar em Deus. Irmão, está no tempo do crente se levantar a bandeira da fé e dizer: eu tenho um Deus. Mas, irmão, para o meu início de fé, Deus se revelava tanto, e agora nem tanto, é porque você não está fazendo como começou. Aleluia, aleluia. Com aquele vigor, com aquela fé, com aquele dinamismo. Porque se você voltar ao que você era, Deus também vai fazer com você novamente. Aleluia. Vai que há de chegar-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Aí eu digo, sou eu que estou dizendo, mas se eu me afastar de Deus, Deus se afasta de mim. Irmãos, é uma causa e efeito. Se eu me aproximar de Deus orando, jejuando, lendo a Bíblia, vir na igreja, obedecendo, dando bom testemunho, o que é que vai acontecer? O meu Criador está perto de mim, para quando eu clamar e dizer: eis-me aqui. O coração de Jacó estava temendo, mas Deus já estava quebrando lá na frente. Deus já estava trabalhando no oculto e no escondido. Deus já estava trabalhando, irmãos. Quando o crente se levanta para orar, Deus já está trabalhando. Irmãos, a presença de Deus está neste lugar, nesta noite. Aleluia. Deus está concordando com o pensamento. Deus está concordando, aleluia, com a linha de raciocínio da mensagem. Não porque seja transmitida por mim, mas pelo nosso comentarista, está sendo explanada por nós, que estamos hoje transmitindo para a igreja do Senhor. A oração de Jacó quebrou o coração de pedra de Esaú, seu irmão. Jeremias capítulo 23, verso 29 diz: não é a minha palavra como fogo e martelo que esmiam a sapeia? A palavra de Deus quebra. A oração foi para o céu. Eu creio que Deus deu uma palavra de ordem lá no céu: coração de Esaú esteja quebrado. Aleluia. Irmãos, a oração sobe, a resposta desce. E a bênção chega para o crente. Raquel. É interessante ressaltar que Jacó colocou as servas e seus filhos à frente. Depois Leia, seus filhos,
Porém, sua amada Raquel e seu filho José colocou por último, em uma tentativa de protegê-los. Veja até a estratégia que ele fez. Até cercando-se, como a gente se cerca de defesa. Muitas vezes a gente se vale de pessoas. Jacó aqui estava pensando, não, mas se eu colocar fulano na frente do problema, vai resolver. Não é assim? Veja o desespero, irmãos. Trazendo para os dias atuais. Mas se o delegado puder me ajudar, se a prefeita, o prefeito, o vereador, fulano, fazendeiro, se o governador, se aquela autoridade, se o gerente, se meu parente que é próximo, eu vou me valer dele, eu sei que colocando ele na frente, esse problema vai ser resolvido. Não é assim. Olha a tentativa aqui. Colocou na frente. Mas o que tinha de mais precioso ele não arriscou. Era a sua esposa legítima e seu filho. Você vai ficar aqui. Aprendemos com isso, irmãos, que as coisas mais preciosas que temos, principalmente família. Tem crente, irmãos, isso levou muito tempo para mim aprender. Vai estando no assunto, deixa eu falar. Tem pessoas crentes igual a mim, que eu tinha um costume do mundo e trouxe para dentro de mim, servindo a Deus, e estava errado. Eu era a pessoa melhor do mundo para as pessoas de fora, mas para casa. Dava um boi para fora, mas não dava um frango para casa. Hoje eu estou diferente. Primeiro, minha família. Depois, as pessoas, se puder. Sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha precisa mais do que aquele amigo, ou aquele primo, ou aquele parente, ou aquela pessoa lá fora que está consumindo suas forças e seus recursos. Não, mas é um ótimo trabalhador, é um companheiro, é uma companheira. Tem nadinha. Todo mês dinheiro emprestado. Todo mês você serve. Enquanto o filho às vezes pede, a gente não tem. Mas Jacó guardou o precioso com ele. Você vai guardar o que você tem de mais precioso a partir de hoje? Guarde. Essa maneira de agir de Jacó certamente causava ciúmes e divisões entre as famílias. Para que a disfunção familiar não seja uma realidade, é preciso que o cônjuge e pais tenham atenção ao modo como os relacionamentos familiares são construídos. Toda a forma de predileção deve ser evitada para que tenhamos uma família funcional. Outra lição que o nosso comentarista diz é que não devemos amar mais um filho do que o outro. Não. Jacó não só se prevaleceu de pessoas colocando na frente, mas também ele tinha assim uma preleção, um prestígio, uma preferência por José e sua mãe, mais do que das outras mulheres. Isso causou ciúme, sim. Então, se temos dois filhos, irmãos, temos que amá-los por igual.
Se amar um mais que o outro, não vai haver comunhão, não vai haver reconciliação. Assim é no meio cristão. Se a gente der mais atenção a um irmão mais do que o outro, você está errado. Quantos irmãos? Agora o vovô vai bater, agora o bambu vai bater. Até líderes, viu, pastor? Que já conheci. Quando termina o culto, bota a Bíbliazinha debaixo da axila, sai feito um foguete, entra dentro do carro. E a paz do Senhor da própria igreja que pastoreia. Mas quando chega um irmão abençoado perto, ai, irmão, mas quando chega Zezinho, Maria Chiquinha, um poponzinho assim de lado, um irmãozinho com uma gravatazinha meio troncha, né? Palitozinho surrado. É isso, irmãos. Não estou falando de só de liderança, não. Eu liderei uma igreja, uma congregação em Caruaru. Uma congregação, ajudei o nosso pastor Ailton Júnior. Mas eu procurei lá. Tanto lá quanto minha convivência com os presbíteros, minha convivência com os diáconos, minha convivência dentro da igreja total do Caruaru. Sempre foi uma medida só. Tanto faz pastor como o irmão da porta, como os velhinhos, o tratamento era um só, a comunhão era um só. Eu não evitava chegar perto de ninguém. Eu não tinha nem faço acepção de ninguém. Eu comia bolo lá dentro da favela e comia bolo também dentro da matriz e também do irmão rico. Eu também fui convidado a comer. Mas eu quero dizer que minha postura é uma só. Aleluia. Para mim, o valor que o crente tem, a moeda que foi usada para comprá-lo foi preço de sangue. Então, a moeda foi uma só. E a mercadoria que somos nós, com todo respeito, é uma só. É a igreja do Senhor. A igreja que Ele ama, que Ele morreu por nós. Aleluia! Porque estamos aqui nesta noite, irmãos alegres, felizes, dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Tomei muito tempo, eu nem ia tomar esse tempo, mas eu creio que eu fiquei tão alegre que eu peço desculpa ao meu dirigente, ao meu pastor que passei na frente. Amém? Mas se acostume comigo. Quem quiser gostar, goste. Mas verdade eu digo. Amém? Mas não para ferir ninguém. Deus me defenda. Eu amo e respeito toda a minha liderança e tudo, mas o pastor sabe o que é que eu estou falando. Ele entendeu a mensagem. Ele entendeu que existe líderes. Por quê? Por que eu só falar das ovelhinhas, meter um arroxozinho só em ovelhinha que está no banco? Não. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não é assim? Tem que ser. Ah, meus irmãos, é sério. Tanto daqui para lá como de lá para cá. Devemos fazer conta uns dos outros, irmãos, como diz o nosso ditado popular aqui. Devemos dar atenção a todo mundo. Que negócio é esse que eu vejo um lado e não vejo o outro? Desse jeito. De eu medir cada irmão pelo poder financeiro que ele tem, pelo conhecimento que ele tem, pelo carro que ele tem. Não, irmãos. É desse jeito. Eu amo você de graça. Glória a Deus. Eu gosto de cada crente de graça, irmãos. Eu digo isso. De graça. Eita Deus. Aleluia, Deus. Não preciso você ter nada, não. Não, irmãos. Não. Só basta ser crente. É meu irmão em Cristo Jesus. Levanta a tua mão para o céu nessa hora. E dê glória bem grande. Dizendo: Jesus, eu te louvo e te agradeço por ser crente. Amém? Aleluia. Agradeço a essa rei por oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vai baixar com o pastor Dedé.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Eu estou agradecido, por estarmos aqui nesta noite, Eu dou graças a meu Deus porque o Senhor é a nossa força, Ele nos conhece, E nós iremos caminhando, Deus, E vamos pedindo a Deus que Ele nos deu, nos achou, nos reconciliou com Ele. E nós devemos, meus queridos irmãos, procurá-los também nos reconciliar. Você olha para a Bíblia, irmãos, e não acha fundamento nós andarmos. Segundo ponto da nossa lição nos mostra o encontro entre Jacó e Esaú. Jacó, coitado, quando viu seu irmão, temeu. Como já foi dito, ficou alegre por comprar um direito de outro, e o outro ficou triste porque vendeu. Mas, meus amados irmãos, Deus, aí diz aqui o segundo ponto, que Deus entrou em ação. E muitas vezes a gente quer entrar em ação. Você isso, você aquilo, não. Ora, como já foi dito, e Deus vai entrar em ação. Quando Deus entra em ação, irmãos, há alegria. Não é? Deus faz tudo com ordem e decência. Deus faz tudo conforme Ele quer para que haja paz. Para que possamos vivermos em paz um com o outro, amando uns aos outros, não porque você é rico, nem porque você é pobre. Eu sempre digo aqui essa gente, se Deus só tivesse amado o rico, quem estaria aqui? Sobral. Ninguém estaria aqui, é porque Deus amou o mundo. Deus entregou-se por nós. E muitas vezes não queremos amar, queremos desfazer em alguém, dizer que alguém é, que alguém não. Ora, e Deus vai entrar em ação. Quando Jacó se entregou-se, encontrou-se com um anjo, agarrou e disse: você não vai embora. Sabe por quê? Eu preciso de bênção. Só vou lhe soltar quando você me abençoar. Aleluia, Jesus. E aí, irmão, o que é que você tem feito para Deus lhe abençoar? Está lhe falando aqui em altar. Qual é o altar que você tem feito na sua casa? Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes nós agarramos naquilo que temos, muitas vezes aí na rede social. Deixamos de construir o nosso altar na nossa casa, na igreja, e muitas vezes não queremos. Queremos ser abençoados. Mas cadê o dono da bênção? Queremos que o dono da bênção nos dê, abra as portas e nos abençoe. E o que é que nós estaremos fazendo para ele? Mas quando ora, Deus entra em ação. E sabe por quê? Porque Deus sabe, irmão, Deus conhece. Porque no início aqui nosso irmão Paulo disse que não precisa você falar para Deus ouvir. Já pensou? Não precisa você falar, expressar. Não, Deus que conhece. Amém? Não temos tempo, irmão, de comentarmos aqui, porque o tempo é curto. Mas vou esperar que Deus vai abençoar a igreja vai despertar, como disse o nosso pastor aqui, na Santa Ceia, e a gente vai fazer aquele trabalho, como de costume, de 2 horas. Orarmos mais, temos mais tempo de estar na casa de Deus, tá certo? Amém.
Amém, amada igreja. Agradecido ao Senhor por nós estarmos aqui nesta noite diante desta lição maravilhosa. Creio que toda a igreja está feliz. Amém? Diante de tudo que foi dito nesta noite, dentro desta lição maravilhosa, glória seja dada ao nome do Senhor. Nós vamos à conclusão que nos diz, glória a Deus. Desde o início da criação foram afetados por sentimentos de disputa, ódio, inveja. Satanás procura explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, vingança e separação. Que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor perdoou. Amém? Vamos às perguntas em nome de Jesus? Os irmãos respondem em nome de Jesus. Primeira pergunta: o que a luta entre Jacó e o anjo resultou? Essa luta resultou em uma transformação de caráter e em bênção de Deus sobre a vida de Jacó. Amém. Segunda pergunta: somente quem pode transformar o ser humano? Transformar o ser humano, seu caráter, sua personalidade e suas emoções é algo que somente o Criador pode fazer. Amém. Terceira pergunta: por que Esaú perdeu a sua bênção? O primogênito preferido de Isaac perdeu a sua bênção porque era incrédulo e a trocou por um prato de ensopado. Amém. Vamos à quarta pergunta. Depois do encontro com Esaú, Jacó foi para qual cidade? Qual o significado do seu nome? Depois do encontro e do perdão entre os irmãos, Esaú voltou para Seir, e Jacó foi para a cidade de Sucote, que significa abrigo, e estabelece sua casa lá. Amém. Quinta e última pergunta: para onde Deus ordenou que Jacó retornasse, ele cumpriu de imediato? Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai, Isaac. Não sabia porquê, mas ele não cumpriu essa determinação e instalou-se em seu tempo. Amém. Convido a igreja para ficar em pé. Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. E lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou. E choraram. Gênesis capítulo 33, versículo 4. Amém. A lição final está posta. Amém. Quantos precisam de oração? Eu e a minha casa. Amanhã nós começamos o culto, irmão, de 6 horas, viu? 6 horas, se Deus nos permitir, estaremos aqui. Quantos precisam de oração? Então, ore pelos enfermos, tá certo? Ore pelos enfermos, para Deus continuar dando saúde. Oramos, maravilhoso Pai, estamos agradecidos nesta noite. E eu creio, Deus, que o Senhor continuará nos abençoando e nos dando graça. Há pessoas que estão presentes, ou Deus, que não puderam chegar aqui por motivo de enfermidade. Mas esperamos que o Senhor continue o abençoando, abrindo as portas e cuidando de cada um. Estende as tuas mãos e assim, o Pai, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E os irmãos salvam nos outros com a paz do Senhor.